Boa noite, irmãos e irmãs, que nos acompanham nessa transmissão pelo Facebook. A tentação é uma inclinação ao pecado, ou seja, a romper com Deus, a divorciar-se dos irmãos e irmãs e a fechar-se egoisticamente sobre si mesmo. Frequentemente caímos na tentação devido à maldade que está em nosso interior, ou à força do mal que provém de fora. Na realidade, tudo pode se transformar em tentação, e tudo pode ser resolvido pela graça. Não há personagem na Bíblia que não tenha sido abalado pelas tentações. E o modelo supremo é Jesus. Tentador por excelência é o diabo. Deus não tenta ninguém, não é o inimigo, mas aquele que ajuda e salva na tentação. Assim disse Jesus: Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O reino de Deus começa com o combate ao demoníaco e com a presença da vida do ressuscitado e da ressurreição. Com fé, iniciemos esse nosso ofício quaresmal. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior teu coração. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior teu coração, porém é maior teu coração. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não podia ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Porque te glorias na maldade, ó injusto prepotente. Porque te glorias na
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. E nós hoje, celebrando esse ofício da Quaresma, nós somos convidados através do Evangelho, através da leitura, a fazermos toda uma recapitulação da nossa caminhada quaresmal. Somos convidados a olhar para tudo aquilo que nós vivemos ao longo dessas 5 semanas e verdadeiramente nos colocarmos, nos lançarmos à Semana Santa. Vamos meditar, justamente o Evangelho de São Mateus, que nos mostra tudo aquilo que nós devemos fazer, o quanto nós somos chamados a evitar o pecado, o quanto nós somos chamados a verdadeiramente nos colocarmos na presença do Senhor, nos lançarmos para a cruz. Este Evangelho, assim como os outros que nos chamam a atenção para o início da Quaresma, por exemplo, ele faz toda a caminhada de Jesus, toda a caminhada do Senhor, toda a tentação que Jesus sofreu e que nós muitas vezes sofremos em nossas vidas. Muitas vezes, diziam os antigos, que este tempo, este período da Semana Santa é o tempo mais forte das tentações, onde se intensificam as tentações, o pecado, muitas vezes não. E nós somos convidados a fazer justamente o contrário. Somos chamados a olhar para a cruz do Senhor. Ontem celebramos o Domingo de Ramos, Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Então nós somos chamados a olhar para a cruz durante essa semana. Somos chamados a olhar para a cruz do Senhor, que é a nossa salvação. O Senhor venceu as tentações, e Jesus venceu as tentações, para mostrar a nós que também podemos vencer as nossas tentações. Jesus
venceu a cruz. Jesus deu um novo sentido, um novo significado à cruz. A cruz, que era sinal de derrota, de humilhação, se tornou um sinal de vitória. Então, olhemos para a cruz do Senhor, façamos a nossa caminhada, da Semana Santa. Amanhã vamos celebrar as 7 dores de Nossa Senhora, vamos vivenciar essas dores de Maria. Nós vamos celebrar depois de amanhã as 7 palavras de Jesus na cruz. Quanta angústia, quanta tristeza. Mas nós vamos depois celebrar o Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado a vigília, para que nós possamos compreender que toda a paixão do Senhor se une à nossa paixão, que toda a cruz do Senhor, ela também é unida à nossa cruz, ela é engajada em nossa cruz. E a nossa cruz, melhor ainda dizendo, a cruz do Cristo. Que nós possamos vivenciar esta semana, que nós possamos nos preparar para a Páscoa do Senhor. Que Cristo ressuscitado verdadeiramente transforme a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ao final de cada súplica, nós responderemos: e livrai-nos do mal. Senhor Jesus, vós nos dissestes: não só de pão vive o homem, mas de tudo o que Deus nos diz. Nós os pedimos que nos ajudeis a viver com mais abundância vossa palavra. Ajudai-nos também a não cair na tentação de esperar um milagre que nos dê o pão grátis, quando devemos ganhá-lo com nosso trabalho. Não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos do mal. Está escrito: a teu respeito ordenou a seus anjos para te carregarem nas mãos, a fim de não machucares o pé em alguma pedra. Nós os pedimos que nos ajudeis a não desconfiar nunca da vossa proteção. Ajudai-nos também a não cair na tentação de pedir a ajuda milagrosa de anjos, quando nós mesmos podemos remover as pedras do nosso caminho. Não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos do mal. Também vós nos dissestes: adorarás o Senhor vosso Deus e só a Ele servirás. Nós os pedimos que retireis do nosso coração o apego aos ídolos, porque só vós sois o nosso dono e Senhor. Ajudai-nos para que, ao adorar-vos, não caiamos na tentação de esquecer de servir nossos irmãos e irmãs. Não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos do mal. Senhor Jesus, vós fizestes um de nós, sofrestes a provação da tentação. Nós os pedimos que sejais nosso sumo sacerdote, compassivo e fiel. Vinde ajudar-nos, não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos do mal. Que o Senhor, tentado no deserto e vencedor da prova, lhes dê seu Espírito, para que a sua fé fortaleça sempre, até a celebração da Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos graça, Pai Santo e Misericordioso, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, ao jejuar durante 40 dias
inaugurou nossa quaresma, foi tentado, saiu vitorioso da prova e nos mostrou o caminho da conversão. Ele é vosso Filho unigênito, que mora na glória. Com ele se nutre a fé dos que jejuam. Cresce sua esperança e se fortalece sua caridade. Ele é a vossa palavra feita carne, pão vivo e verdadeiro, que sacia a fome, manjar do banquete de vosso reino. Alimentado com este pão, Moisés, vosso servo, jejuou durante 40 dias, quando recebeu as 10 palavras da lei. Experimentou o sabor da vossa suavidade, vivendo o fogo da vossa palavra, cuja doçura contempla interiormente e cuja luz lhe iluminava o rosto. Ajudai-nos, Senhor, durante a quaresma, a valorizar a comida que vós nos dais, a nos identificarmos com os famintos e a nos sentir necessitados de comungar o corpo e o sangue do vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada a uma verdadeira conversão. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com vossas vidas. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.